E aí, bora mergulhar numa questão bem curiosa sobre uma das figuras mais gigantes da Bíblia? A pergunta é, será que o profeta Isaías era, assim, meio linguarudo? Pois é, a pergunta é forte, né? A ideia que tá rolando por aí é que, antes daquela visão celestial famosa que ele teve, Isaías era só um cara, sabe, um crítico que vivia apontando o dedo e falando umas verdades bem duras pro povo dele. Mas será que essa história para em pé? É isso que a gente vai investigar agora. Então vamos lá. Começando pelo começo. De onde é que tiraram essa ideia tão surpreendente? Essa acusação contra o profeta vem de uma leitura bem específica do comportamento dele logo no início do seu ministério. Olha só o raciocínio. Alguns intérpretes defendem que aquelas profecias pesadíssimas lá dos primeiros capítulos do livro não vinham de Deus, não. Eram, na verdade, coisa do próprio Isaías, um defeito pessoal dele, um espírito crítico, acusador. E que só aquele encontro transformador com Deus teria dado um jeito nisso. E o pilar de toda essa teoria está aqui, nesse versículo. É o próprio Isaías falando. Quando ele se vê diante da santidade de Deus, ele exclama: "Sou um homem de lábios impuros." Para quem defende a tese, isso aí é a prova do crime. É como se ele estivesse admitindo a culpa, sabe? Quase um: "Ok, entendi a mensagem, eu falava demais." Mas calma, a coisa não para por aí. Não é só esse versículo. A principal prova usada para construir esse caso contra o profeta está no uso de uma palavra bem específica. Vamos aos detalhes. O argumento todo se concentra no uso repetido da palavra ai. Nos capítulos de 1 a 5, isso é, antes daquela visão, Isaías solta um ai de juízo nada menos que 9 vezes. Para os defensores da tese, essa repetição toda seria a prova cabal de uma atitude puramente acusatória e crítica da parte dele. Ok, essa é a acusação. Agora, vamos virar o disco e analisar o outro lado da moeda. E a primeira refutação vai direto no coração desse argumento. E o ponto crucial é este, e ele muda tudo. A função de um profeta na Bíblia não é ser um comentarista, dar a própria opinião. A função dele é ser um porta-voz, é transmitir uma mensagem que ele recebeu. Portanto, a questão mais importante não é se Isaías disse coisas duras, mas sim em nome de quem ele as disse. E o próprio texto esclarece isso logo de cara. O livro já começa falando que aquilo é uma visão de Isaías. E logo em seguida ele deixa bem claro, porque o Senhor tem falado. O primeiro ai do livro aparece logo depois dessa declaração. Fica bem evidente que ele não está falando por si mesmo, ele está transmitindo a palavra que recebeu. Certo, mas alguém pode insistir na mudança de comportamento. Se a visão curou a tal língua afiada dele, a linguagem dele deveria ter mudado drasticamente, certo? Bom, vamos analisar os números para ver se isso aconteceu mesmo. Se a gente contar, a palavra ai, essa expressão de juízo, aparece umas 23 vezes no livro todo de Isaías. Agora, a pergunta-chave é: como esse número se divide entre o antes e o depois daquela visão transformadora? A lógica é bem simples, né? Se o problema todo eram os lábios impuros do Isaías e a visão no capítulo 6 resolveu isso, o que a gente esperaria? Que a frequência da palavra ai, a tal prova da língua afiada, caísse muito ou até sumisse nos capítulos seguintes. Faz todo sentido. E agora, a grande reviravolta. Os números contam uma história completamente diferente. Antes da visão, nos capítulos 1 a 5, Isaías usa ai 9 vezes. Depois da visão, do capítulo 6 em diante, ele usa a mesmíssima palavra 14 vezes. Isso mesmo, 14. O uso não só não diminuiu, como na verdade aumentou. Esse dado sozinho praticamente derruba a tese de que a visão o curou ou silenciou. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Parece que nos apresentaram a um falso dilema, uma escolha que não era real. Olha só como fica claro quando a gente coloca lado a lado. De um lado, a tese de um Isaías que era acusador por conta própria e que mudou depois da visão. Do outro, a evidência do texto. Ele era um porta-voz de Deus que, na verdade, intensificou a sua mensagem de juízo depois de ser comissionado. Os fatos do texto simplesmente não batem com a primeira interpretação. Portanto, o ponto crucial é este. O encontro de Isaías com a santidade de Deus não foi para corrigir um fofoqueiro. Serviu para purificar e comissionar um profeta para uma tarefa ainda mais difícil. A visão não foi um cala-boca, mas sim um vá e fale, mesmo que a mensagem fosse extremamente dura. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o propósito daquela visão espetacular não era amenizar a mensagem, mas sim qualificar Isaías para falar com ainda mais autoridade, o que isso revela sobre a natureza da mensagem profética e o custo de ser um porta-voz? Fica aí a questão para a gente pensar. Valeu por acompanhar esta análise.